como você não percebesse as coisas. Jeremias, quando ele teve uma experiência com Deus, que Deus tocou na boca dele, e ele foi chamado para ser um profeta. A Bíblia diz que Deus fez uma pergunta para Jeremias, que diz o seguinte: Jeremias passa uma crise profunda, porque ele não se achava capaz de responder ao que Deus tinha para a vida dele. E aí Deus diz para Jeremias: não se preocupe, porque eu vou falar através da sua boca. Mas para que Deus continuasse se movendo na vida de Jeremias, Deus precisava que Jeremias enxergasse o que Deus queria fazer. Então quer dizer, não adianta você ter somente fé, se você não enxergar dentro de você aquilo consumado. Tem um livro muito bom, chama assim a Oração, a Chave do Avivamento. O pastor coreano da maior igreja do mundo, ele fala que não adianta você orar se você não estiver enxergando dentro de você aquilo como um fato. E aquele pastor orava para que Deus desse uma bicicleta para ele, e aí Deus dizia: você precisa me falar a cor da bicicleta e a marca da bicicleta, para que você possa orar com mais propriedade. E aconteceu algo aqui na vida de Jeremias, que depois de todas essas crises que Jeremias passou, Deus fez uma pergunta para ele. E eu quero hoje, representando Deus na sua vida, e você que está me ouvindo aí, eu quero te fazer a mesma pergunta. Você vai me entender domingo à noite. Diz assim: ainda veio a palavra do Senhor dizendo: que és que vês, Jeremias? Por toda aquela tribulação, aquela crise, Deus pergunta: o que você vê, Jeremias? Pergunta para o seu irmão: o que você vê? E aconteceu algo interessante aqui. E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo para que a minha palavra se cumpra. Então você percebe que Jeremias enxergou o que Deus enxerga. E Deus disse o seguinte: agora eu vou velar. Agora eu vou fazer de tudo para que a minha palavra se cumpra, para que aquilo que você enxergou se cumpra. E aí diz mais o seguinte: sabe que um homem de Deus, ele não enxerga somente as coisas boas. Sabe que a vida cristã você pode viver de duas formas: ou como num parque de diversão, é favor de Deus, é amor de Deus, é glória de Deus, é tudo santo, maravilhoso e perfeito. Ou você pode enxergar a vida cristã como uma guerra. Diz mais assim: e veio a palavra do Senhor a segunda vez, dizendo: que és que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para o lado do norte. A panela fervendo aqui aponta para uma guerra espiritual. E a vara de amendoeira aponta para um novo tempo, o tempo de florescer. Sabe o que isso significa? Que mesmo que você floresça, você vai passar por uma guerra. O Senhor floresceu a vida de Jesus. Isso não tirou ele do deserto e do ataque do diabo. Mas eu quero te fazer uma pergunta hoje muito séria para começar o nosso jejum. Ezequiel 37, a Bíblia diz que ele se deparou num vale de ossos muito secos. E Deus também fez uma pergunta para ele. Deus colocou ele naquele vale e perguntou: o que você enxerga? Ezequiel disse assim: Senhor, tu sabes. Em outras palavras, eu não consegui enxergar nada aqui. Então faz o seguinte, Ezequiel, começa a profetizar e não para até que a coisa aconteça. E eu quero te fazer uma pergunta hoje. Jejum é tempo de Deus falar. Jejum é tempo de Deus tocar onde Ele não tocou ainda. Jejum é tempo de Deus te dar sabedoria, entendimento, clareza, abrir os seus olhos espirituais. E eu quero te fazer uma pergunta: o que você enxerga em tudo que está adverso na sua vida? Porque você sabe que jejum é tempo de você voltar para o rumo, e talvez você perdeu o seu rumo, e nesse jejum Deus quer trazer você de volta para o rumo. Ontem eu fui para uma reunião, parei o meu carro, quando eu voltei o carro não estava lá na rua, e Deus me perguntou: o que você vê? E é tão interessante que o pessoal ficou assustado com tanta paz no meu coração. Eu falei: o que eu vejo?
Eu vejo que há 3 meses atrás eu falei algo nesse culto aqui, que eu falei para os irmãos que iria acontecer na minha vida, mas quando terminar o testemunho eu te conto. Mas eu fui roubado, e é uma guerra. Mas se você não enxergar a vara de amendoeira primeiro, você morre. Talvez você está enxergando o seu casamento como uma panela fervendo. Você não enxergou ainda primeiro a vara florescendo. Talvez está enxergando. Eu estou te fazendo uma série de perguntas. Talvez está em crise por dentro. Mudanças na sua vida, você não consegue enxergar. Deus pergunta: o que você enxerga? O que você enxerga nesse tempo novo? E se você não enxergar o que Deus enxerga, você vai ficar à beira do caminho. Então eu quero desafiar você nesse jejum. Deus, eu não saio dessas 40 horas sem o Senhor me falar. O quê? Sabe até quando nós devemos orar? Até que a gente enxergue o que Ele enxerga naquela área. Talvez, eu já vi pessoas orando e Deus falando: fecha a sua empresa. Eu conheci um irmão que ele ouvia Deus falar assim: fecha a empresa. Ele achava que era o diabo. Ele fechou com 100 mil reais de dívida. E no dia que ele fechou, Deus disse: não coloque a culpa em mim, porque eu te disse quando você estava prosperando como empresário, para você fechar, que você se perdeu no ministério. Então, talvez, o que você enxerga quando você olha para o seu filho? Você não sabe se você disciplina, se você conversa, se você bate, põe no cantinho da disciplina. O que você enxerga? Porque o que você enxergar é o que Deus vai ver lá para se cumprir. E quando você enxerga, você tem uma atitude. E quais são os vales de ossos secos que tu sabes? O que você enxerga quando você olha para a sua célula? O que você enxerga quando você olha para dentro de você? O que você enxerga quando o médico dá um diagnóstico ruim para você? O que você enxerga? Porque você vai perder a sua fé. Você vai ficar à beira do caminho se você não conseguir enxergar da maneira que Deus enxerga. O que você enxerga, meu irmão? E nós vamos orar hoje para isso. Antes de eu começar a pregar, Deus está te perguntando: o que você enxerga? Essa é uma chave. Eu quero convidar você a ficar de pé. Se você já enxergou, você precisa orar de uma forma diferente. Mas se você ainda não enxergou, você sabe que muitas pessoas não têm disposição de orar até que Deus fale com você. Uma pessoa abre um negócio, a pessoa se casa, a pessoa faz coisa, toma decisões, faz investimento, porque ele não tem disposição de orar até que Deus fale o que ele enxerga que você faz com o seu dinheiro, o que ele enxerga que você faça com seus filhos. Porque se você não enxergar, eu fui para o seminário com 16 anos de idade, e tinham muitos jovens lá, e minha mãe não queria muito me abençoar porque eu era muito novo, e eu fui contra a vontade dela, e eu falei: Deus falou. Eu fui muito firme com ela. Ela sentou, ficou olhando para minha cara assustado, e eu fui para um seminário em Belo Horizonte. Se Deus, eu vou voltar desse seminário, se Deus não falar com a minha mãe, vou voltar para casa, porque não tem como eu fazer algo sem a bênção dela. E aí, no final de semana, vai um profeta na casa da minha mãe ali, e começa a profetizar ao meu respeito, e falar coisas que ela não sabia, nem eu sabia. Ela ficou em estado de choque, ela me abençoou. Mas eu vi pessoas naquele lugar passando fome, porque os pais não abençoaram. A Bíblia fala que filho é herança do Senhor. Eu já vi, infelizmente, pais desviando os seus filhos. Eu conheci juvenis, irmãos, e adolescentes que eram tão santos e tão consagrados, queriam ser pastores, fazer história, e os pais disseram: você vai passar na melhor faculdade, você vai ser um homem muito próspero. E depois, no meio do caminho, se esfriaram e não querem saber mais de Deus. Cuidado. De que forma você enxerga o seu filho? Eu tenho muito medo. Deus não me criou para criar bons filhos, bons cidadãos. Deus me criou para criar cristãos dentro de casa. Mas de que forma que eu enxergo como vou criar os meus filhos? De que forma eu enxergo como que eu vou cuidar do meu casamento, da minha vida financeira e emocional? Eu vou dizer, a vida cristã, ela é muito simples quando você vive ela de uma maneira espiritual. Agora, a vida cristã, quando não se vive de uma maneira espiritual, é muito complicada, muito difícil e com muita consequência. E essa não é a vontade de Deus.
Eu quero que hoje você seja sincero com Deus. Fale: Deus, essas áreas, tu sabes. Mas não adianta dizer só tu sabes. Deus mandou dizer: profetiza, 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 ora a madrugada inteira, até que você olhe e fale: agora mudou. Sabe quando muda aqui dentro de você, fora de você não muda imediatamente, mas porque você enxergou aqui dentro de você, com o passar do tempo, você começa a ver florescer. Cuidado com a panela fervendo, porque numa guerra, sem antes ter enxergado a vara de amendoeira, você vai morrer queimado. Estamos numa guerra. Esses dias um pastor chamado Jorge Linhares, pastor muito antigo, lá de Belo Horizonte, ele foi intimado pela Polícia Federal. Dia 2 agora, ele vai estar lá, porque na escola batista, que tem na igreja, e na salinha das crianças, as tias ensinam: menino é menino, menina é menina. Eu vou dizer: Jesus está voltando. Mas só quando eu sei que ele vai voltar? Quando esse mundo ficar completamente insuportável de viver, aí ele vem. Então você já percebeu que está mais próximo do que a gente imagina. Um pastor é triste, mas eu vou dizer, eu ouvindo o depoimento dele, o que ele enxergava nisso, esse homem é um homem de Deus, porque nada vai parar a vida dele, a panela fervendo não vai parar a vida dele. Por quê? Ele enxergou a vara de amendoeira. O mundo vai piorar a cada dia, então isso quer dizer que vai haver muita vida de Deus, muito mover de Deus nas igrejas, muita unção nas líderes de criança, muita colheita, muita capacitação para pai criar filho, muita capacitação para instruir a família, muita capacitação para você prosperar. Sabe por quê? Vão perseguir a igreja, mas Deus vai prosperar os irmãos da igreja, vão abençoar, 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 e nada vai nos parar. E eu vou dizer de que forma você vai viver. Sabe por que roubaram o meu carro? É simplesmente o diabo querendo me parar, e simplesmente ele já perdeu, porque foi Deus que me chamou. Ele pode ter levado um carro muito bom, eu sei que meu pai pode me dar um carro muito melhor, e glória a Deus que eu fiquei com a chave do carro, que o dia que consolidar meu testemunho, eu vou dar descarga naquela chave e deixar para o capeta. Então, cuidado. Você já enxergou a vara de amendoeira? O seu filho é abençoado, a sua célula é abençoada, o seu casamento é abençoado. Você precisa enxergar como Deus enxerga. Deus tem pensamentos maravilhosos. E eu quero que você olhe agora. Se você já enxergou, você vai profetizar. E se você não enxergou, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo nesse jejum. Os pontos, não finja que isso não existe. Não, essa crise do meu casamento aqui é normal. A dificuldade da liderança é normal. Adolescente de crise é normal. Não é normal. Nada é normal. Tudo é espiritual. E o que é espiritual se resolve de uma maneira espiritual. Eu sei que está frio, mas eu sei que tem um fogo queimando no seu peito para fazer a vontade de Deus. E você vai orar para que esse jejum marque a sua vida, transforme a sua vida. Deus vai te dar direção.